Olha, tem uma situação bem recente, né? Envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e uma ordem do Supremo Tribunal Federal, o STF. Sim, tá gerando bastante comentário. Recebemos o material sobre isso e parece que surgiram uns vídeos dele nas redes sociais, né? E isso, claro, provocou uma reação lá do Supremo. Exato. Vamos tentar entender melhor o que aconteceu, os fatos e as reações, né? Vamos lá. O ponto central são esses vídeos que circularam. Neles, o ex-presidente aparece mostrando a tornozeleira eletrônica. Isso. E também falando com jornalistas. E o detalhe importante, isso foi parar online. Nas redes. Pois é, e aí que a coisa pega, né? Porque pelo que a gente viu aqui nos materiais, tinha uma decisão bem clara do STF. Uma proibição Uma proibição explícita. dele usar redes sociais. E, importante, não era só ele pessoalmente postar, certo? Tipo, ele mesmo ir lá e digitar. Não, não era só isso. A proibição era bem específica sobre o uso direto ou indireto das redes sociais. Ah, indireto também? Isso. A ideia era, assim, impedir a comunicação dele por essas plataformas, mesmo que fosse por meio de outras pessoas ou de um jeito mais, digamos, orquestrado. Entendi. Então, quando esses vídeos aparecem, mesmo que não tenham sido postados por ele, aí surge a dúvida, né? Isso viola a decisão judicial ou não? Faz sentido? Então, o estupim, o gatilho para essa reação do STF, foi mesmo a divulgação desses vídeos específicos. Ele com a tornozeleira, dando declarações para a imprensa. Foi o gatilho, sim. Essas imagens dele ali, naquelas situações, circularam bastante e, claro, chamaram a atenção do STF. Justamente por causa dessa restrição que já existia, né? Exatamente. Por causa dessa ordem judicial que proibia o uso das redes. Tá claro. E como foi a resposta oficial do STF? O que eles fizeram? Olha, a reação veio pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele determinou um prazo. Um prazo? 24 horas, contando a partir daquela segunda-feira, dia 21 de julho, para que os advogados do ex-presidente explicassem esses vídeos. Nossa, 24 horas? É um prazo bem curto. Bem curto. Isso passa uma mensagem de urgência, né? Ou talvez de seriedade na visão do ministro sobre o assunto. Sugeri isso sim. Agora, pensando um pouco além do fato em si, essa atitude dele de aparecer publicamente, falar com a imprensa, mesmo sabendo da restrição, e que isso provavelmente ia viralizar, será que alguns poderiam interpretar isso como um teste? Tipo, testar os limites impostos pela justiça? É uma leitura possível, sim, que aparece nesse contexto. O que é fascinante aqui, né, é justamente essa dinâmica. Como assim? A gente vive numa era digital, né? Onde a linha entre o que é público, o que é privado, o que está online, o que está offline, ela é muito, muito tênue. É verdade. Especialmente para figuras públicas, com muita visibilidade. Qualquer coisa, qualquer aparição, vira conteúdo digital em segundos. E isso deve criar uma pressão enorme para aplicar essas regras judiciais na prática, né? Imagina só, como é que você garante que alguém cumpra uma restrição de uso indireto de redes sociais? Exato. Se a simples presença da pessoa em público já pode gerar material para essas redes, através de jornalistas, de apoiadores. É exatamente esse o ponto. Se a gente conectar isso a um contexto mais amplo, é um desafio constante para o sistema judiciário hoje em dia. Na era digital. Na era digital. Como é que você adapta as decisões, as restrições a essa realidade hiperconectada? Uma ação que antes talvez tivesse um alcance limitado? De seguiu a regra ou não seguiu. É também sobre como essa regra funciona ou se aplica num ambiente que talvez nem existisse direito quando a regra foi pensada. É complexo. Muito complexo, porque envolve liberdade de ir e vir, né? Envolve a liberdade de imprensa, que está lá cobrindo os fatos. Claro. E, ao mesmo tempo, a necessidade de cumprir uma ordem judicial que mira especificamente a comunicação digital dele. Entendi. Então, para a gente resumir a situação que o material nos trouxe, temos o ex-presidente que está sob restrição de usar redes sociais, direto ou indiretamente. Isso. E ele aparece em vídeos que acabam circulando online. Aí o STF, via ministro Moraes, pede explicações formais para a defesa dele. E dá um prazo bem curto para isso. Exato, 24 horas. Esse é o quadro geral. A exibição pública dele, as declarações que foram parar na internet apesar da proibição. Respondeu de uma forma, assim, bem direta, pelo que eu entendi. Sim,
dizendo que, olha, ele não pode ser responsabilizado por atos de outras pessoas. É isso mesmo? Como eles defendem essa ideia? É exatamente essa tese central. O documento que eles enviaram para o ministro Moraes bate muito nessa tecla. A não responsabilização do ex-presidente por atos cometidos por terceiros. Entendi. Eles se baseiam num princípio fundamental do direito penal, né? A ideia de que a responsabilidade criminal é pessoal, é individual. Ah, claro. Aquela coisa de que cada um só responde pelo que fez diretamente. Exatamente. A defesa está tentando, assim, criar uma barreira, sabe? Para proteger o ex-presidente de qualquer consequência por ações que eles dizem que Bolsonaro não controlou e nem participou diretamente. Eles insistem que, mesmo que outras pessoas tenham feito algo que viole as medidas impostas a ele, a Bolsonaro, essa culpa não pode simplesmente respingar nele, entende? Entendi, faz sentido a linha de raciocínio. É uma estratégia que foca muito em dizer não há uma ligação direta, uma causa e efeito entre o que o ex-presidente fez ou deixou de fazer e essas ações específicas de terceiros. E essa manifestação da defesa, ela chega a detalhar que tipo de atos de terceiros seriam esses ou fica mais no campo do princípio legal mesmo? Pelo que a gente entende da peça, o foco é mais no princípio jurídico em si, sabe? Não entra, assim, num detalhamento exaustivo de cada coisinha que pode ter acontecido. Tá. O principal é firmar a tese geral. Para ter responsabilidade penal, precisa ter uma conduta própria da pessoa, uma ação ou até uma omissão, mas dela mesma. Então, qualquer coisa que um apoiador, um aliado, qualquer um tenha feito, mesmo que pareça ser em nome do ex-presidente, para a defesa, isso não gera crime para ele, a não ser que se prove que ele participou diretamente. Certo. Olhando pelo lado da defesa parece lógico. Mas aí, né, fica aquela questão. Isso não esbarra um pouco naquela complexidade da influência política? Quer dizer, Sim. figuras públicas muitas vezes inspiram ações, né? Mesmo sem dar uma ordem direta. A defesa chega a tocar nesse ponto. Pois é, essa é sempre a tensão nesses casos, né? Quando envolve figuras com tanta projeção. Tecnicamente, a defesa está correta ao focar na responsabilidade penal individual, dentro dos princípios clássicos do direito. Só que aplicar isso na política é sempre delicado. A manifestação parece se concentrar mesmo no aspecto penal formal. Teve ordem direta? Teve participação comprovada? Se a resposta for não, eles argumentam então não há crime por parte do ex-presidente ligado a esses atos específicos de terceiros. Entendi. Essa questão da influência ou inspiração geralmente fica mais num campo político, talvez moral, que a defesa tenta separar bem da responsabilidade criminal objetiva, tá? Certo. Ficou claro. Então, basicamente, a mensagem que a defesa quer passar para o STF é: avaliem só o que o ex-presidente fez diretamente, o que está comprovado contra ele. E esqueçam essas ações de outras pessoas que talvez tenham violado as cautelares, é isso? Exato. E qual o objetivo prático disso? O que eles querem evitar? Olha, o objetivo imediato é afastar qualquer risco de sanções mais duras por descumprimento dessas medidas cautelares. Que poderiam ser o quê, por exemplo? Dependendo da gravidade, poderia até levar a um pedido de prisão preventiva. Então, ao tentar isolar a conduta de Bolsonaro da conduta dessas outras pessoas, a defesa busca manter o status quo jurídico dele, né? Argumentando que ele, pessoalmente, cumpriu o que o ministro Moraes determinou. Entendi. O objetivo é uma estratégia bem definida. E pensando um pouco além desse caso específico. Sim, é interessante porque essa estratégia de focar na conduta estritamente individual acaba levantando uma reflexão maior, né? Que vai além desse processo. Que seria? Até onde vai a responsabilidade de uma figura pública, seja um político, um artista, alguém com muita influência, pelos atos que seguidores ou terceiros cometem dizendo que foram inspirados por ela ou agindo em seu suposto benefício? Boa pergunta. O direito penal formal, como a gente viu, coloca a linha na participação direta, mas a discussão sobre a responsabilidade moral ou mesmo política pela influência que se exerce, essa continua em aberto. Verdade. É um debate constante, né, sobre os limites entre liberdade de expressão, a influência que as palavras têm e a responsabilidade final de cada um no espaço público. É algo para a gente continuar pensando.